Fala galera do canal Estudante, bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Cinemática do Corpo Rígido. Então a gente vai começar definindo nessa aula inicial o que é um corpo rígido. Um corpo rígido a gente pode definir como sendo um corpo que é indeformável, ou seja, qualquer que seja o esforço ao qual o corpo rígido está submetido, ele não sofre deformações. Se você pisar numa bola de futebol, por exemplo, se você apertar muito, ela se deforma, você consegue perceber isso. Se você encostar na lataria de um carro muito forte, se você apertar, você vai ver que ela se deforma. Se você apertar o seu corpo, você também vai ver que ele se deforma. Então, se deformar é quando o corpo altera o seu estado inicial, a sua forma inicial. E um corpo rígido é algo que não se deforma. Qualquer que seja o esforço, qualquer que seja a força, não importa a força que você aplique, ele sempre vai manter a mesma forma. Isso é uma abstração, isso não existe na verdade, não existe nenhum material que satisfaça essa propriedade de corpo rígido, então isso é uma coisa que a gente supõe, a gente admite como uma hipótese para facilitar o nosso modelo, para que a gente consiga resolver problemas complexos sem ter a dificuldade de ver como o corpo se deforma. Existem disciplinas que fazem estudo dessa deformação, como a resistência dos materiais, mas aqui no nosso curso os sólidos serão sempre indeformáveis, rígidos, portanto. Então aqui está a representação de um corpo rígido, essa representação é em 3D. Imagina que isso aqui, sei lá, parece uma pera, uma batata, sei lá. É uma forma geral. A gente geralmente representa o corpo rígido assim para não particularizar demais. Como a gente quer trabalhar com algo geral, que vale para qualquer formato, a gente desenha esse formato que não lembra nada e nem parece com ninguém. E para que eu desenho isso? Só para a gente ter a definição matemática de corpo rígido. Então vamos pegar dois pontos, um ponto A e um ponto B. Vou traçar um vetor aqui entre A e B. Vou chamar esse vetor de vetor que parte de A e chega em B, vetor RAB. Tá certo? É o vetor posição relativa entre A e B. Se o corpo é rígido, o que eu posso afirmar sobre o comprimento desse vetor? Posso afirmar que é constante, né? Porque imagina, eu aplico uma força aqui, ó, daqui para cá, tentando esmagar o corpo, ele não vai ser esmagado. Eu tento aplicar uma força nessa direção, tentando esmagar, ele não vai ser esmagado. Tento puxar para a direita aqui e desse lado para a esquerda, ele também não vai aumentar de tamanho porque ele é indeformável. Então, eu posso afirmar que o módulo desse vetor, ou seja, o comprimento desta seta é constante. Então, o comprimento dessa seta, que é o comprimento do vetor RAB, é constante. Constante quando? Constante no tempo. Eu posso ficar apertando, puxando, aplicando esforço sobre esse corpo no decorrer do tempo e mesmo assim ele não se deforma. Portanto, eu posso dizer que o módulo desse vetor é constante no tempo. Uma consequência imediata é que a derivada temporal do módulo desse vetor vai dar zero sempre. Se eu derivar no tempo, ou seja, se eu ver como o módulo desse vetor varia, como o tamanho desse vetor varia no decorrer do tempo, eu vou ver que ele não varia. Portanto, a derivada disso é zero. Professor, mas a derivada do vetor posição não é a velocidade? Sim, a derivada do vetor posição em relação ao tempo é a velocidade. A gente aprende isso na cinemática do ponto. Então, eu vou substituir aqui pela velocidade, tá certo? Então, um corpo rígido é um corpo que, quando eu pego dois pontos, A e B, arbitrários, a velocidade relativa entre eles é zero. Faz sentido, porque se não fosse zero, significaria que no decorrer do tempo, esse ponto está se aproximando de B ou está se afastando de B, o que contraria a ideia de corpo indeformável, porque isso seria uma indeformação interna do corpo, o que não é admitido pela definição de corpo rígido. Tá certo? Bom, por enquanto é só. Um grande abraço a todos. Se você gostou, deixa o like e até a próxima.